Amém? Falou o Senhor a Moisés dizendo: tomarão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o bezerro da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães. E reúne toda a congregação à porta do tabernáculo do testemunho. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e se ajuntou a congregação à porta do tabernáculo do testemunho. E disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com que, pessoal? Com água. E pôs sobre ele a túnica, e o rodeou com o cinto, e pôs sobre ele o manto, e pôs sobre ele o éfode, e o rodeou com o cinto do éfode, e o ajustou com ele, pôs-lhe depois em cima o peitoral, e nele pôs 2 coisas. O que foi? O urim e o tumim. Depois pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra, em sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade. Amém? Então tomou Moisés o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e todas as coisas que estavam nele, e o santificou. E aspergiu dele sobre o altar 7 vezes, ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base para santificá-las. E derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Depois Moisés fez chegar os filhos de Arão, e lhes vestiu as túnicas, e os rodeou com cintos, e os ajustou as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém até aí? Diga: Deus, essa é a tua palavra. Fala ao meu coração, em nome e para a glória de Jesus. Diga amém. Pode assentar. Agora diz assim para o seu irmão: irmão, você sabia que Deus quer que você seja perfeito? Olha que tanto aparato é esse. Olha como Deus trata com perfeição as suas coisas. Ele vai consagrar sacerdotes e ele cuida das vestimentas. Ele olha para o sacerdote com o pensamento: eu vou separar. Esse vai ser diferente. Esse não vai ser igual os demais, mas ele vai ter características diferentes. Ele vai ter uma postura diferente. Ele vai ter uma posição diferente. Eu vou colocar nele uma unção diferente. Eu vou colocar na vida dele coisas que são diferentes, para que ele faça diferença. Amém? Irmãos, a gente olha para o Antigo Testamento e fica pensando assim: poxa, mas isso é a lei, isso passou. Como que você acha que é o sacerdote de hoje? Como que você acha que Deus olha para você hoje? Será que Deus não olha para você dizendo: eu quero que ele seja, eu quero que ela seja diferente, eu quero colocar sobre eles algo diferente, eu quero dar a eles uma posição diferente, uma postura diferente,
um pensamento diferente, um raciocínio diferente, um sentimento diferente, uma unção diferente. Jesus, quando foi aos céus, ele disse: ficai aqui até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, não somente aqui em Jerusalém, mas em Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele foi prometido à igreja para nos fazer diferentes. E sabe, eu vejo todo esse ornamento, toda essa ordenação, eu fico imaginando, para que tanta coisa? Diga assim: o pecador necessita de um sacrifício, mas o sacerdote, o adorador, necessita ser um sacerdote. Amém? Enquanto pecador, você precisa de sacrifício. Você entrou aqui pecador, você necessita de um sacrifício. Mas depois que você entrega a sua vida a Cristo, Paulo diz assim: como, pois, permanecereis no pecado, tendo conhecimento da graça? Como, pois, permanecereis no pecado, tendo conhecimento da graça? Já não há mais sacrifício para aqueles que, conhecendo a graça, vivem na prática do pecado. Mas o que lhes resta, diz o apóstolo, é apenas uma horrível, diga, horrível expectativa de juízo. Olha para o irmão e diz: irmão, não há mais sacrifício para aquele que entregou a vida. Por quê? Diga comigo: porque acabou o seu direito de escolher. Acabou o seu livre arbítrio. Eu tenho batido nessa tecla, olha, mas como tem gente que não sabe disso? Como tem crente que não sabe disso? Pastor, a Bíblia diz que eu tenho um livre-arbítrio. A Bíblia diz que eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Não. A Bíblia diz que você tem o direito de escolher entre o caminho de Deus e o caminho do mundo. Se você escolher o caminho do mundo, você está debaixo do governo de Satanás. Você não é livre. Não se iluda. Você é escravo do pecado. E você está debaixo da condenação do pecado, a morte. Romanos 6, 23. Mas se você escolhe a Cristo, você também não é livre. Você é liberto do inferno, mas não está livre. Porque Paulo disse: eu sou prisioneiro do Evangelho de Cristo. Aí você diz assim: pastor, quer dizer que se eu correr o bicho pega e se eu ficar o bicho come, ou seja, eu sou prisioneiro de um lado e sou prisioneiro do outro? Sim. Ou você está preso às práticas do mal, ou você está preso às práticas do bem. Ou você está preso às trevas, ou você está preso na luz. Mas de um jeito ou de outro, você está subjugado. De um jeito ou de outro, há um governo sobre você. Ou para o bem, ou para o mal. O próprio Deus fala em Deuteronômio 30, eis que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Então você ou para o bem ou para o mal está governado.
Você está orientado, direcionado espiritualmente ou para o bem ou para o mal. Se você tem uma índole pecaminosa, e todos têm, mas se você não governa ela, se você não tem uma coisa chamada domínio próprio, é porque não está em você a lei do Espírito, mas a lei do pecado. E aí você não consegue se dominar. Você é um escravo do pecado. Mas se você diz, não, pastor, agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, eu já não quero mais as velhas obras, eu já estou satisfeito com aquilo que o Senhor trouxe para mim, eu entendo, eu percebo, eu absorvi tudo o que o Senhor trouxe para a minha vida, eu já não tenho mais prazer no pecado, nem na luxúria, meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Hoje a graça de Deus me basta, então eu estou livre do mal, mas estou preso à luz. Você sabe quando Davi disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Ele está dizendo assim: eu estou agora sujeito a tudo que essa palavra diz. Eu estou debaixo desse governo espiritual. E aqui nessa passagem em Levíticos, no versículo 5 diz: e disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Você sabe por que Deus ordenou que se fizesse aquela indumentária? Diga comigo, levanta a mão direita. Diga assim: Deus pode aguentar a ignorância e a debilidade, mas não suporta, não tolera a negligência e a desobediência. Por isso que ele organizou, ornamentou, para que houvesse então obediência e houvesse uma organização. Amém? Uma vez entregue a sua vida e debaixo do governo de Deus, você não pode ser negligente com nada, meu filho. Uma vez entregue a sua vida, você não pode mais, Deus não vai tolerar, Deus não vai aceitar da sua vida nada de negligência, nem nada de desobediência. E aqui ele diz assim, versículo 6, então Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com, diga assim, essa lavagem é o propósito de Deus para trazer pureza, sublimidade, inocência, santidade e afastamento do pecado. Você tem que ser lavado com água limpa. Que água limpa é essa? Não é a água que fica parada. A água limpa é aquela que corre. Se você vê uma água corrente, é limpa. Se você vê uma água parada, estagnada, ela é suja. Quando é que o crente é lavado com água limpa? Quando ele está em novidade de vida. Quando ele está se movimentando espiritualmente. Quando o crente está parado, estagnado, quando ele tem uma vida, sabe, apenas religiosa, ele vem para a igreja, vai para casa e acabou-se. Essa estagnação traz apenas sujeira e impureza para a vida do crente. A água limpa é aquela que nos faz mover a nossa vida dia a dia. E ele diz assim: e pôs sobre ele a túnica, e o rodeou com um cinto, e pôs sobre ele o manto. A túnica representa a presença de Deus, e o manto a justiça. A justiça. E pôs sobre ele o éfode, diga, força de Cristo. A força é o éfode. E ele ajusta o cinto, veja,
e o ajustou, e o rodeou com o cinto do éfode, e o ajustou com ele. Porque quando você recebe a força de Deus, Deus, através do Espírito Santo, faz um ajustamento com você. Ele faz um ajustamento para que você não faça do seu jeito, mas do jeito dele. E aí, no versículo 8, pôs-lhe depois em cima o peitoral. E que peitoral é esse? Você vai ver lá em Efésios, a couraça da... Esse peitoral, ele tinha duas pedras. Urim, diga, Urim, Tumim. Urim, Tumim. Diga, Urim, luz. Tumim, perfeição. Então ele coloca no peitoral do sacerdote de vocês a luz e a perfeição. Ele unge a cabeça com óleo, trazendo uma unção de santidade. E ele coloca uma mitra com uma lâmina, uma coroa, a coroa da santidade sobre a cabeça do sacerdote. E é interessante que sobre tudo que estava em torno, ele aspergiu 7 vezes o quê? O óleo. Amém? Por quê? Por que o Senhor estava disposto a santificar tantas coisas assim? Você sabe que Deus ainda olha para você dizendo, eu quero colocar nele o Urim e o Tumim. Eu quero que o meu povo ande comigo em novidade de vida, na luz e na perfeição. Certo homem olhou para Jesus, abra aí Mateus, capítulo 19. Jesus ensinou para ele como ser perfeito. Quem quer saber como é que se torna perfeito? Levanta a mão e diga amém. Eu dou para você Urim. Olhe para mim. Eu dou para você Urim. A luz. A palavra. Agora, o Tumim é você que vai conquistar agora. Amém? Deus vai te dar se você quiser. Preste atenção. Eu vou quebrar um dos paradigmas mais difíceis no coração do homem agora. Preste atenção. Mateus capítulo 19, quem achou? Versículo 16. Quem achou, diga graças a Deus. Quem está procurando, diga pelo amor de Deus. Vamos lá. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Primeira pergunta, capciosa. Diga, capciosa. Porque a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 8, 9 e 10, pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então nada que você faça de bom vai dar salvação. Salvação não vem de obras, mas de fé. E quando fala em fé, fala em arrependimento genuíno. Amém? E quando nós falamos em arrependimento genuíno, nós falamos da nunca relação com o pecado, ou seja, nunca mais volto para ele. Mas o jovem disse: Senhor, o que é que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
Porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Em outras palavras, nada de bom vai te salvar, somente a tua fé. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa mesma ordem está lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, e Levítico 19, 18. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ele falou de quê? Tumim. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se como? Alegre ou triste? Triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que Jesus disse foi: você quer o tumim? Urim parece que você tem. Parece que você conhece a palavra. Parece que você conhece a palavra. Diga para o seu irmão: irmão, parece que você conhece a palavra. Pergunta a ele: você lê a Bíblia? Se ele disse sim, diga: então parece que você conhece. Agora pergunta: tu quer ser perfeito? Pergunta de novo: quer ser perfeito? Vamos começar agora. Agora, sessão número 1. A porca tosse o rabo. Provérbios capítulo de número 25, verso 21. E vai acochar, hein? Vamos lá. Posso? Se o teu inimigo, como é o nome? Inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Quem entendeu isso? Mateus 5,42, por favor. Segura Provérbio, que nós vamos já voltar para lá de novo.
mas eu quero em Mateus 5,42. Vamos lá. Quer ser perfeito? Quer o tumim? Quer ser ornamentado por Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Diga sim. Ah, pastor, eu quero falar em língua, eu quero dar pinote de 1,5 metro de altura. Não adianta, isso não vale de nada. Desculpe, tem o crente e o cretino. Está cheio de cretino que acha, escute o que eu estou falando, que está cheio do Espírito Santo, mas não é capaz de abençoar o próximo. Quem está entendendo isso? Levanta a mão. Isso é cretinice, falta de amor, falta de amor. Vou dizer de novo, falta de amor. Aí diz que tem o Espírito Santo. Dons, diga dons, o diabo tem, os demônios têm. Revelação, eles têm. Ou você pensa que esse monte de gente que está aí cheio de dons, é tudo dom de Deus? Eu vou contar um segredo para vocês, mas por favor, faz assim. Só nós e o mundo todo está sabendo agora. A Bíblia diz que eu posso ter todas as coisas, se eu não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios capítulo 13. Pode ter tudo, sem amor, nada será. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 5, 42. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe pedir emprestado. Quem entendeu isso? Atenção, irmão, acho que eu vou me desviar hoje. Porque o que tem de irmão avarento, sim ou não? E lá vem ele, vem para pedir, tá vendo? Vou logo me desviar por aqui, porque já vem com aquele desejo já. Irmão, já vem para o culto e diz assim, eu vou deixar a carteira em casa, senão o pastor vai pedir oferta, eu vou ter que dar. Quando chegou na igreja hoje, ixi, que igreja é essa? Que a gente já vai recebendo envelope na entrada? Eita revelação, quem recebeu? Meu Deus, como ele fala aqui, né? Cruz credo, hein? Mas se a Bíblia diz que se alguém te pedir, não te desvie daquele que te pedir, não se desvie de dar, como é que você vem para a igreja pensando em não dar? Vamos lá. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Eu estou falando de volição, de vontade de dar. Eu estou falando daquele que tem vontade de dar. Aquele que já chega pensando, vou ajudar o meu próximo, vou ajudar a minha igreja, vou ajudar o meu pastor, vou ajudar a obra de Deus. Alma generosa é aquele que tem alegria de dar. Outro dia o Rafael me mostrou um vídeo de um cara que sai dançando para ofertar. Lá na África o povo dança para ofertar, aqui não, aqui o povo tem que ser ressuscitado antes. É tanto que sempre se faz uma oração antes da oferta, ó Deus, por quê? O povo tem que ressuscitar. Vamos lá. A alma, diga comigo, a alma generosa prosperará. O que regar
também será regado. Diga: o que regar, também será regado. Provérbios 22, 9. O generoso, diga, será abençoado, pois dá do seu pão ao pobre. Vendei o que tendes e dai o quê? Aos pobres. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Quem entendeu isso? Isaías 58, o povo jejua. Quem aqui jejua? Levanta a mão. Glória. Levanta a mão. Quem jejua? Glória a Deus. Israel também jejuava e dizia: Senhor, tu não atenta para o meu jejum? Está vendo que eu estou jejuando, Senhor? Olha, eu doido para comer essa carne assada, eu não estou comendo. Está vendo? Aí Deus vai dizer assim, ó, 58, versículo 4. Aliás, 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, as pessoas jejuam para si. Seria este o jejum que escolhi? Diz o Senhor, hein? Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Religiosamente você marca toda uma situação e toda uma estrutura de humilhação perante Deus para dizer: estou jejuando e por isso eu mereço alguma coisa. Aí ele diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa aos pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Ah, irmão, meu coração está sangrando, e o de vocês? Meu coração de evangélico começa a sangrar agora, porque eu não vejo isso no meio evangélico. Eu não vejo. Eu vejo as pessoas passando aquela mesma situação lá de Lucas 10. Já a gente abre, fica na tua. Sabe o samaritano? O bom samaritano? Está assim, ó, de gente que lê aquilo e não entende. Jejuma para si. Mas o jejum que Deus, ele requer de nós, não é só que eu aflija a minha alma, deixando o alimento físico, mas que eu aprenda a repartir o pão com o faminto. Que eu aprenda, meu irmão, porque isso aqui são coisas espirituais. Isso te dá um supetâneo, dá uma base, dá uma estrutura de Deus na tua vida. Isso é subir num degrau mais alto, isso é estar no caminho mais alto, isso é estar no pensamento mais alto. Quando eu não penso em mim, mas como Deus, eu penso no meu próximo como a mim mesmo. Diz para o teu irmão: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Experimenta de manhã, meu irmão, vai lá na padaria, compra 10 pães, e no meio do caminho cada pobre que você encontrar vai dando um pão, e fica só com um para você.
Você não come os 10? Excetuando o irmão Rafael. Você não come os 10? Mas a gente quer agradar nossa alma. Ele diz assim, que reparta o teu pão com o faminto e que recolha em casa os pobres, desabrigados. A gente passa pelos pobres e a gente deixa eles lá. Eles estão lá. E eles são um sinal da falta de cristianismo da igreja. Quem entende isso? As pessoas estão tão preocupadas em construir templos e esquecem que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A verdadeira igreja é você e eu. E o amor de Deus tem que estar em nós e não nas paredes. E ele diz: e se vires o nu, cubra-o. Se você vê uma pessoa sem roupa, dê uma roupa sua para ele, ou 2, ou 3, ou a metade. E não te esconda do teu semelhante. Quem está entendendo isso? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aí você diz: pastor, quer dizer que a minha cura está aí? Sim, está aí. A tua cura está aí. Abre em Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo
o que, pessoal? Arguidos pela lei, como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Amém? Abra, por favor, em Lucas 12, versículo 15. Quantas pessoas dizem ter fé, mas não praticam obras? Quantas pessoas dizem, estou salvo, mas não entendem que pelas obras serão julgados? Pelas boas e pelas más. Pela falta delas também. Lembra daquele homem que tinha um talento e disse, Senhor, eu não fiz nada, eu guardei. Ele foi lançado no lago de fogo, porque não fez nada. Então não adianta você ficar sentadinho aí na sua cadeira pensando assim, eu não estou fazendo nada de errado, nem de bem, nem de mal, eu estou só na minha. Será julgado também. Porque você se absteve de fazer o bem. Tu que sabes o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Preste atenção nisso. Então, 12:15 de Lucas, lhes disse, quem disse, pessoal? Isso. Então lhes disse, acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quem entende isso? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Mas nesse mundo hipócrita, mentiroso, diabólico, que jaz no maligno, o homem vale o que tem. Você é medido pelo que você tem. E você busca todo dia acumular tesouros na terra para que você prove o seu valor. E quando você acha que já conquistou alguma coisa, morreu. Pode ter certeza, a maior parte das pessoas quando consegue alguma coisa, morre. A Bíblia cita uma passagem, o homem olha para o seu celeiro e diz, agora eu tenho tudo, meus celeiros estão cheios. E a resposta é, louco, hoje pedirão a tua alma o que tu tens para dar. O que adianta? Está cheio de bens. Se você não tem nada para pagar a tua salvação. Pastor, como é que eu pago a minha salvação? A salvação vem pela fé, mas as tuas obras de justiça testemunharão da tua fé. A tua bondade, a tua benignidade é que vão justificar a tua fé. Quem está entendendo isso? E nesse mundo, acumular riqueza é o mais importante. Lá em Eclesiastes 2:9 diz assim, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar das garras do mal. Esse é o pensamento do homem. Eu vou adquirir bens,
para livrar a minha família de qualquer mal, de qualquer pobreza, de qualquer miséria. Então ele vende até a mãe dele, se necessário for, mas ele não vai deixar a família passar fome. Quem está entendendo isso? Isso é loucura, meu irmão. Os laços familiares estão se quebrando por causa disso. Os irmãos não se dão, os pais não se dão. Quando morre alguém na família, meu irmão, a briga é feia por causa de dinheiro, sim ou não? É uma briga pela herança. Jesus uma vez estava lá no cantinho dele, chegaram dois irmãos: Senhor, eu quero que o Senhor faça a partilha dos nossos bens, porque o nosso pai morreu e tal, o Senhor tem que fazer, porque meu irmão está brigando pelo dinheiro. Jesus disse: quem foi que me elegeu o repartidor dos bens de vocês? Quem foi? Em outras palavras, Deus não participa desse tipo de briga. Quem está entendendo isso? Essas não são as guerras de Deus, essas são as guerras dos homens. Os homens lutam pelo dinheiro. Mas se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim, 6:3, vamos lá. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com um contentamento, porque nada temos trazido para o mundo. Quem concorda com isso? Nem coisa alguma podemos levar dele. Quem entende isso também? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e o que mais? Cilada e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam. Lembre daquela passagem lá da semente no meio dos espinhos, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que persevera, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, grife isso, que guardes o mandato imaculado. O que quer dizer isso, pastor? É do jeito que está, sem alteração, sem torcer. Eu vou fazer um parênteses aqui, por favor, me lembre onde é que eu parei, que você sabe que eu me esqueço. Me lembra aí. Que guarde, diga comigo, que guarde o mandado imaculado. Ele fala de mandato. Vocês foram chamados para serem sacerdotes, com Urim e o Tumim, com luz e perfeição. Isso é um mandato de Deus. É como um vereador, ele recebe o mandato. É como um deputado estadual, ele recebe o mandato. É como um prefeito, é como um governador, é como o presidente. Eles têm um mandato a cumprir.
Aquela função não é deles, é apenas um mandato. Então eles estão lá para cumprir um mandato. Você não está nessa vida para fazer o que você quer, mas para fazer o mandato de Deus na sua vida. Existe um mandato para você. Amém? E o mandato é, diga, o mandato é. Parei aonde? Me ajuda? 6,14. Continua me ajudando. Imaculado. O que é uma coisa imaculada? Sem mácula, sujeira, erro, imperfeição. Tumim é o quê? Perfeição. 1 Coríntios 15, 33, não abra, só anote, não abra, que eu vou continuar aqui. Diz que as más conversações corrompem os bons. Pronto. Como é que eu vou guardar o meu mandato imaculado como sacerdócio santo, como reino de sacerdote santo? Como que eu vou ser um cristão verdadeiro se eu vivo tendo más conversações e corrompendo meus bons costumes? 2 Coríntios 6, 14 até o 18, não abra, por favor, eu vou continuar aqui. Mas preste atenção. Eu tenho conhecimento de que a luz não se dá com as trevas, de que Cristo não se dá com Belial, de que o crente não pode se unir ao incrédulo, que o templo de Deus não se dá com os ídolos, que eu sou santuário do Deus vivo, e que eu tenho que me apartar do meio deles, diz o Senhor, e assim Ele me receberá como pai, e eu serei para Ele filho. Se eu conheço isso, eu entendo que existe um mandato de perfeição. Mas aí eu, como crente, eu digo assim, não, eu vou ganhar o Joãozinho, a Joaninha, eu vou me casar e depois eu vou trabalhar na vida dele para que seja crente, eu me uno ao incrédulo. Eu estou cumprindo imaculado o meu mandato? Não. Quando a Bíblia diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor, repreenderei o devorador. Isso é ou não é um mandato? É. Quando eu entendo o mandato de Deus, que esse mandato é para me tornar perfeito, para que eu tenha o tumim no meu coração, no meu peitoral tem que ter luz e tem que ter perfeição. Então eu tenho que começar a me abster, 1 Tessalonicenses 5, 22, da aparência do mal. Ah, mas eu ando igual uma pomba gira. Estou descumprindo o mandato. Eu ando igual um pombo giro. Estou descumprindo o mandato. É que tem a pomba e o pombo, né? Irmãos, a negligência é algo sério. A Bíblia diz que a gente não pode ser negligente. O nosso mandato é para que não seja imaculado. Eu não posso me manchar, eu não posso me sujar, eu não posso me misturar. Onde é que eu parei? 6,14. Imaculado, irrepreensível. Deus tem que olhar para você e dizer, esse cara tem a luz e a perfeição. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O
O mandato é imaculado e irrepreensível. Você não pode estar toda hora, meu irmão, fazendo coisa errada e cai e levanta, e cai e levanta, e cai e levanta. Que mandato é esse, meu irmão? Quem confia aqui em político? Levanta a mão. Ninguém, que surpresa. Quem confia em crente? Você sabe por quê? Porque o povo não está cuidando. O povo só tem a palavra, mas não pratica a verdade. Não há perfeição. Você sabe que das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, todas eram virgens. 5 tinham a lâmpada e o azeite, o espírito e a palavra. E as outras 5 tinham a lâmpada, mas deixaram o espírito sair. Por que o espírito acabou? Por que o azeite acabou? Porque ele não habita em vasos impuros. Você tem que ser perfeito para o Espírito Santo habitar em você. Então, ele diz assim: até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Irmãos, só para terminar, abra em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Para você receber o óleo, a presença, a unção do Espírito Santo, você tem que carregar o tumim. Olha para o seu irmão, diga assim: irmão, você está preocupado em ser perfeito? Em aperfeiçoar a sua vida cristã? Como pai, como marido, como irmão, como membro da igreja, como obreiro, como dirigente de igreja. Como namorado. Hoje um rapazinho chegou para mim e disse: pastor, por que eu estava no mundo, a minha namorada me ganhou para Cristo, me trouxe para a igreja, e hoje ela me reclama que eu quero ser o santarrão. Tudo porque eu quero obedecer a palavra. Dá para entender isso? Fazei, pois, diga, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Sabia? Quem sabia? A avareza é idolatria. Você pensa que idolatrar é só adorar uns deusinhos de pau, pé de gesso aí, os são disso, são daquilo outro? Não, deixei a idolatria. Já comprou a camisa para torcer para o Brasil nessa Copa? Já está pronto? Comprou a sua TV de LED? Irmão, prepara teu pulmão para evangelizar na Copa. E não para ficar ovacionando e glorificando a ídolos humanos. Converte o teu coração a agradar o Senhor.
te reveste do novo. Você olha para uma revista e diz assim: quero vestir igual essa mulher. Olhe para a revista e diga: será que o Senhor quer que eu me vista desse jeito? Quem entendeu isso? Você vê lá o Bill Gates e diz assim: eu quero ser tão rico quanto esse homem. Isso é avareza. Isso é idolatria. Como tem crente entregue a mamon. Como tem gente que esbarra na necessidade do irmão. Pergunta para o irmão: irmão, o que é que você está precisando? Pergunta. Pergunta e diz assim: eu vou te dar. O que foi, irmão? Está falando em línguas agora? Entrou em mistério, não deu para dizer o resto? Essa avareza, diga, essa avareza é idolatria. Tirou da parede, tirou do pescoço, mas não tirou do coração. Tem que tirar. Tumim é perfeição, filho. Você vai cear em pecado, de avareza? Não, Senhor, eu não estou me prostituindo, eu estou fazendo tudo como um jovem rico. Então agora tu pega o que tu tem e dá aos pobres. Não, não posso. Não posso. Aqui eu peguei esse óleo, me dá aqui um óleo, filho. Para a gente comprar o carro dia 11 é para receber, para comprar o carro é depois, né? Não dá para comprar no mesmo dia que é à noite. Isso aqui é um pouquinho que você vai, é uma gotinha que você vai derrubar para abençoar quem está lá na rua. Quem está entendendo? Tem gente cheio de avareza dizendo: não, eu vou juntar para comprar um carro para mim. Eu estou juntando para comprar minha moto. A Bíblia diz que aquele que reparte o seu pão prosperará. Então eu estou desafiando a sua vida cristã, não é fé não, é vida cristã. É para saber se tu é realmente uma pessoa que tem o urim e o tumim, tem a palavra e tem a perfeição. Quando tu estiver disposto a repartir com os teus irmãos pobres. Primeira coisa, irmão, a partir de hoje, tu nunca mais vai deixar uma pessoa passar fome na tua frente. Olha para mim. Aonde tu chegar, se tiver alguém com fome, tu vai meter a mão no bolso e vai comprar comida. Quem entendeu isso? Se tu tiver com um prato de comida, tu vai pegar e vai chamar o garçom e vai dizer: me dá um prato aí e reparte. Meio a meio. Tudo, até a carne, viu? Não vai cair naquela de: não, eu vou botar isso aqui, moço, traz um ovo frito aqui para ele. Faz isso não, é meio a meio. Você vai aprender a repartir. Você vai chegar lá naquele guarda-roupa cheio de mofo, com um monte de roupa jogada que nem você entende mais o que está lá dentro. E você vai fazer um upgrade. Você vai tirar tudo aquilo ali, vai lavar, vai engomar e a metade você vai trazer para dar aos pobres. Quem está entendendo isso? Você quer ter tudo novo? Então comece a dar, porque o Senhor vai te dar tudo novo. Tem gente que não sabe se vestir, passa o ano todinho com a mesma roupa. Por quê? Porque não dá. Quando der, Deus dá outra. Amém? Quando você repartir, você recebe mais. Provérbios 19, 17 diz algo interessante. Diga comigo. Quem se compadece do pobre,
ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Amém? Se você der, Deus vai te beneficiar também.